Está começando mais um Te Responde e a pergunta que não quer calar, que vocês fazem todos os dias pra mim. Qual que é o sintoma, aqueles sinais que eu olho pro adolescente e falo, pode estar acontecendo alguma coisa de errado e pode ser esquizofrenia. Sabe? Não? Eu vou te falar já já. Mas antes, já que se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, curta, compartilhe, clica aqui no sininho para que a gente consiga te informar sempre que tiver um vídeo novo. Por quê? Porque eu preciso muito, gente, mas muito da sua ajuda para que o YouTube consiga levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E só assim nós vamos conseguir salvar vidas. Se você quer me ajudar a salvar vidas, para que mais e mais pessoas consigam saber sobre saúde mental, consigam controlar a esquizofrenia e as outras psicoses, consigam viver uma vida digna, me ajude. Curta, compartilha, comente aqui que o YouTube vai entregar para mais e mais pessoas e nós estaremos ali ajudando esse Brasil maravilhoso a poder se livrar da esquizofrenia e dessas outras psicoses que traz tanto sofrimento, tanto prejuízo para as pessoas. Então, curta, compartilha, se inscreva, porque você vai me ajudar a salvar vidas, tá bom? E agora, sem mais delongas, quais são os sinais ou sintomas que podemos olhar para o adolescente e falar, poxa, tem uma coisa errada e talvez possa ser esquizofrenia. Lembrando que, primeiro, atenção, por que é importante saber disso? Gente, sempre que a gente consegue identificar um problema numa pessoa o mais rápido possível, aumentam as chances do quê? Do paciente e da família ter um controle sobre a doença. Quanto mais tarde a gente identifica, isso pode dificultar a gente poder controlar, a gente poder salvar esse paciente. Se você demora a diagnosticar uma pessoa com câncer, esse câncer pode espalhar e se tornar mais difícil a cura, mais difícil a estabilização. Então, quanto mais precoce a gente identifica, mais rápido a gente trata e a gente aumenta as chances de qualidade de vida. É a mesma coisa com os transtornos mentais. Quanto mais rápido a gente diagnostica esquizofrenia, esquizoafetivo ou outras psicoses, aumenta muito a chance o quê? De ter um tratamento adequado, a chance da pessoa ter uma reinserção social, tá? A pessoa ter paz na sua casa, a pessoa conseguir ter mais autonomia, mais liberdade e a família ficar em paz. E isso é muito importante. Então, primeira coisa, é importante que quanto mais rápido a gente identificar, melhor. Beleza? Segundo, não é você que faz o diagnóstico, tá? A gente levanta suspeitas, desconfia que tem algo de errado para você levar onde? No médico. Você vai levar no médico psiquiatra, você vai levar no psicólogo, eles vão avaliar e ver o que tem. Pode ser esquizofrenia, pode ser outro transtorno mental, pode ser nada. Pode ser, às vezes, uma fase. Então, é importante que essas informações não é para você se diagnosticar, porque tá errado, tá? Porque aí você perde o controle de tudo. São informações para você levar para o médico e ele observar. Então, são sinais de alerta, beleza? Então, tá proibido autodiagnóstico. Quem diagnostica é o psiquiatra, beleza? Vamos falar desses sinais. Há uma diferença pro adulto, porque às vezes os sinais são ainda mais inespecíficos. Porque dá uma sensação de que tá acontecendo algo, mas a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente sabe que tem uma coisa estranha. A primeira coisa que a gente costuma observar no adolescente é a queda do rendimento escolar. Então a pessoa, ela tem uma dificuldade maior de aprender, tem uma dificuldade maior de concentrar, ou ela antes se concentrava, era uma maravilha, e depois começou a ter uma piora, tá? Então os professores percebem, os colegas percebem, a pessoa está mais desatenta, lapso de memória, dificuldade de poder, fazer provas, fazer trabalhos. Então isso não é uma vez ou outra. A pessoa, ela passa por esse processo, fica a maior parte do tempo, a maior parte dos dias e trazendo prejuízo. Então a queda do rendimento escolar é algo que a gente avalia muito nos adolescentes. Outra coisa, a questão do isolamento social. A pessoa pode ficar ali, não querer saber da família, não querer saber dos amigos. Isso pode acontecer na vida dita real, normal? Pode, tá? Mas a pessoa começa a ter um distanciamento maior que pode causar prejuízos para ela. Então tem gente que antes era sociável e depois passou a não ser mais. Ela fica enfurnada no quarto, mas não conseguindo sair para a escola, não conseguindo sair para poder fazer outras atividades. E aí a gente começa a ver que não é apenas um gosto por ficar sozinho. A gente começa a apresentar o quê? Problemas no dia a dia, ok? A pessoa pode ficar ali
meio paranoica. É difícil você ter na adolescência ali de imediato, tá? Não que não aconteça, mas de pensar naquele delírio, alucinação maior. Ali começa mais a pessoa se sentir meio paranoica, no sentido, eu acho que o professor não gosta de mim, acho que aqueles cochichos ali dos colegas, né, então são pra mim, tá me atrapalhando, sei lá, eu devo estar fedendo, uma coisa assim, e aí a pessoa não quer sair de casa por achar que ali, né, ali naquele contexto estão atrapalhando ele, cochicho na rua, que estão olhando demais pra ele, que isso acaba sendo perturbador, tá, entendeu? Que o professor pode estar fazendo alguma coisa que não agrada, então começa a ter essas questões que vão ser justificativas para ela poder não querer ir para a escola, tá? Então tem que ficar de olho, porque pode parecer algo normal do dia a dia, tá? Por isso tem que investigar. Mas pode ser um sinal de alguma coisa ali de errado está acontecendo, tá? Oscilação do humor. Então a pessoa, ela tem, adolescente, às vezes um momento de uma alegria maior, né, ou exagerada, chora fácil, uma irritabilidade, então isso atrapalha bastante no dia a dia. Ela pode ser mais agressiva nas palavras com os pais, né, com os professores, com os colegas, então começa a ter essa oscilação do humor, começa a ter perturbação do sono. Sono é inegociável, a pessoa tem que dormir de noite. Começou a trocar o dia pela noite, sempre. Começou a ficar estranho. Começou a demorar demais a dormir. E isso é sinal de que tem alguma coisa errada, tá? Então tem que ficar de olho nessa questão do sono, tá? Tomar um cuidado maior, às vezes, com a automutilação, da pessoa se arranhar, se cortar, se jogar no chão, se ferir de alguma forma, tá? Por quê? Porque muitas das vezes ela tem uma dificuldade de demonstrar ali sentimentos ou emoção, né? Porque fica uma questão muito confusa e às vezes a dor pode ser algo que traz alívio naquele momento. Então é importante que vocês fiquem de olho nisso, porque muitas vezes a pessoa fala, mas isso deve ser borderline, isso deve ser outros transtornos, mas isso pode acontecer dentro da esquizofrenia também, tá? Humor mais deprimido, um dos principais sinais de que a pessoa, né, não está bem, que pode ter um risco de desencadear uma psicose, é o começar às vezes com uma depressão, tá? Humor mais deprimido, sem interesse, sem prazer nas coisas, no dia a dia. Às vezes ela tinha e hoje não tem mais. Então, muito importante estar de olho nisso. Uma ansiedade, às vezes a ansiedade por algo que, sim, que vai acontecer, ou algo que é algo exagerado, que a família vê que está trazendo prejuízo e que está se tornando maior parte do tempo, maior parte dos dias, também é algo que tem que ser avaliado, tá? Então esses são sinais, sintomas que levam a desconfiar que tem alguma coisa de errado e que precisa de uma avaliação médica. E muitas vezes o médico, ele não vai conseguir fechar o diagnóstico ali, mas ele sabe que tem alguma coisa de errado e vai querer acompanhar. E às vezes a gente trata os sintomas ali para poder, às vezes, até prevenir algo maior depois, entendeu? Então, às vezes fala assim, mas o médico ele falou que não sabe, que vai estar dando um remédio, e realmente não sabe, porque você não consegue fechar, né, um diagnóstico só com isso. Mas é importante ser acompanhado de perto, porque tem alguma coisa de errado. Isso não é algo normal, beleza? Vamos passar agora para a segunda perguntinha. Perguntaram aqui, Ti, a pessoa com esquizofrenia, ela pode ter depressão? O que vocês acham? Pode? Não pode? Escrevam aqui nos comentários, pode ter depressão ou não pode ter? E eu já fiz aqui um vídeo, tá, sobre as situações, as coisas que podem piorar a esquizofrenia. Então é só clicar aqui, depois que você assistir esse vídeo, clica aqui, porque ali eu respondi mais perguntas e falei também outros detalhes que podem também desestabilizar, piorar o caso da esquizofrenia, tá? O que vocês acham? Tem depressão ou não tem depressão? Lembrando que, quando a gente fala em depressão, a gente fala também de um transtorno crônico que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, onde tem aqueles sintomas clássicos: humor deprimido, falta de interesse, falta de prazer, insônia ou sonolência, perda ou ganho de peso, sentimento de culpa, aquele pensamento de ruínas, que nada vai dar certo, que não presta, que não sabe por que está vivo, pode ter pensamento de morte, tá? Então, a pessoa tem uma fadiga, um cansaço. Então, são sintomas clássicos de uma depressão e que a pessoa permanece, né, com alguns sintomas a maior parte do tempo, a maior parte dos dias. No geral, a gente fala que é mais de 15 dias, né, permanecendo com esses sintomas ativos. Gente, e pode sim. A esquizofrenia é um transtorno mental de base que pode ter inúmeras comorbidades. Essas comorbidades podem ser depressão, pode ser ansiedade,
pode ser o uso de álcool e outras drogas, pode ser sono, a falta de sono, tá? Então, perturbação do sono, apneia, tudo isso pode trazer inúmeros problemas para o paciente, tá? Então, comorbidades é muito comum e depressão, ela pode ser tanto um sinal de que a psicose pode estar desenrolando, né? Que pode desenrolar, ela pode estar durante a doença, tá? E mesmo aquelas pessoas, aqueles 30% que conseguem ficar muito bem de esquizofrenia, o que acontece? Ela pode ter um risco maior também de ter depressão, tá? Então a depressão, ela pode sim acompanhar essas fases da pessoa com esquizofrenia. Então tem que tomar muito cuidado. Se você quer ter um controle maior da esquizofrenia, você como paciente, você como familiar, é importante sempre pensar em depressão. Sempre que está acontecendo alguma coisa. Porque muitos acham que a pessoa tem esquizofrenia, só tem esquizofrenia e pronto. Mas não. É muito comum ter outras doenças associadas e que isso acaba piorando muito no controle da doença, trazendo inúmero sofrimento, podem trazer incapacitação, tá? E levar até a morte. Então, muito importante a gente ter noção disso, tá? Então, esses sinais têm que ser avaliados, contar para o psiquiatra o que vocês veem, tá? Porque a gente só pensa em um psicótico, né? A gente pensa em delírio, alucinação, fala comportamento desorganizado, os sintomas negativos, mas esquece que depressão, ansiedade pode ter sim, né, ser uma comorbidade e atrapalhar muito a vida da pessoa com esquizofrenia, tá? Então pode sim, é algo muito comum e que muita gente, muito médico, muita equipe está comendo mosca porque não está pensando nisso e muitos pacientes estão sendo deixados de lado nesse quesito. Não estão melhorando porque tem comorbidades que não estão sendo avaliadas, tá? Então, depressão é algo que tem que pensar sempre porque é comum e atinge, sim, aquelas pessoas com esquizofrenia, esquizoafetivo e outras psicoses, tá? Então, tem que tratar, tem que ser comunicado ao psiquiatra se percebe que tem esses sintomas, porque senão vai ser muito difícil essa questão do controle da doença, tá? Ah, mas é comum. Não. Comum, sim. Normal, não. Tá dentro da doença. Para eu falar que eu tentei de tudo, realmente eu tenho que ter tentado de tudo. Então é muito importante eu sempre poder reavaliar o paciente e ver se está acontecendo algo mais que pode estar atrapalhando o tratamento. Porque isso pode dificultar o controle da doença, aumentar as crises e levar à incapacitação e morte. Tanto o desgaste do paciente e o desgaste da família e da sociedade, tá? Então não vamos brincar com isso. Se percebeu que tem algo estranho, tem algo ali parecendo que é uma depressão, comunique com o psiquiatra, comunique com o médico que está acompanhando, com a equipe, porque é algo sério e que há uma necessidade de a gente poder avaliar. Belezinha? Entenderam? Então, se vocês têm alguma dúvida sobre esquizofrenia, depressão, se vocês querem saber mais, escreva aqui nos comentários. O que se gostou, não gostou, o que você quer saber, que a minha equipe está aqui atenta, a gente poder olhar o que vocês estão querendo, para a gente poder fazer sempre algo que vocês querem, que vocês precisam ouvir, para que mais e mais pessoas consigam aprender mais sobre a esquizofrenia e as outras psicoses, tá? Então, se você ainda não curtiu, para tudo, curta, compartilhe, curtiu? Tô de olho, viu? Curtiu? Compartilhe, tá? Escreva nos comentários, clica aqui no sininho, porque geralmente 2 vezes por semana a gente está liberando vídeos novos para que vocês consigam aprender mais e me ajudar a poder salvar vidas. Vamos nos unir. A gente se une para tanta coisa, para poder compartilhar memes, para poder compartilhar as bobeirinhas do dia a dia. Por que não vamos nos unir para poder compartilhar saúde? Porque pessoas precisam ouvir e precisam ter a vida transformada. Então vem comigo, compartilhe para que mais pessoas consigam ser alcançadas pelo esse vídeo e consigam ter a vida transformada. Belezinha? Então, gente, é isso aí. Até semana que vem. Beijo grande, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.